E aí galera, tudo bem? Beleza? Hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho sobre a conjuntura da periferia. E aí a gente vai conversar com o cientista social Thiago Aipobureu, mais conhecido como Canela. E aí Canela? Beleza, Léo. Sua alegria? Beleza. Cara, vamos começar esse vídeo. Eu quero saber um pouquinho, quem é você? Sim, meu nome é Thiago, eu sou morador de Jandira aí há 29 anos, né? Eu cursei Ciências Sociais na Federal de São Carlos, fui diretor do DCE durante um período aí, e professor da rede estadual do ensino médio, né? Sociologia. E nesse processo, né, a gente passou, né, você tem a sua história de Jandira e tal, as suas perspectivas e tal, e aí você fez uma análise, né, sobre essa questão da conjuntura da periferia e tal. O que está rolando? O que foi isso aí? Então, começou justamente no curso de Ciências Sociais, né? Eu fiz aí uma iniciação científica, né, no curso de Ciências Sociais, que eu abordava a questão do boom das religiões neopentecostais na periferia, né? Ou seja, a ideia da análise sociológica na iniciação científica era entender a questão da religião neopentecostal na periferia, né? Linkar isso com o descenso da luta de classes, né? Ou seja, né, a gente começa a perceber que na periferia, né, um quarteirão que antigamente era garagem ou sei lá, salão de cabeleireiro, né? Um bar, né? Viram igrejas neopentecostais, né? E é muito louco que durante o trabalho de pesquisa a gente percebe que as questões políticas e sociais na periferia acaba tomando outras ordens diárias, né? Ou seja, né, se no momento a minha questão de social, né, como pobre, como preto, né, que sofre racismo, né, é uma questão política, né, quando eu tenho essa nova questão teológica, né, da neopentecostal, a minha questão social já muda para um plano mais divino, né? Ou seja, eu não sou pobre por uma questão estrutural do capitalismo, eu sou pobre porque Deus quis assim e tal, né? Um processo de lavagem cerebral, né? Um negócio muito louco, né? Então, né? Não é bem uma lavagem cerebral, né? Eu acho que é algo mais organizado. A gente pensa que não, mas é algo bem organizado, né? Então a ideia desse processo de pesquisa aí, eu frequentei algumas igrejas neopentecostais e num culto que eu estava participando só para fazer uma análise, né, participar, um pastor apontou que a questão, por exemplo, da África sofrer uma devastação pela AIDS, né, sofrer falta de desemprego, né, ser bastante desestruturado, né, carência, né, ele apontou isso, e os fiéis absorvem isso como informação, né. Ele chegou ao ponto de apontar essas questões da África, por exemplo, como uma falta de Deus no coração, como uma falta de prática cristã, né? Ou seja, o que ele faz, né? Ele apaga a história, apaga a colonização da África, ele apaga ali a massacrante história, né, europeia sobre a África, né? Ou seja, as guerras, sim, ele apaga isso, o processo, né, que foi ou seja, a gente percebe que não existe mais ali um plano político, né? Ou seja, a gente tinha aqui, o próprio Jandira a gente tinha na década de 80, 70, né, as comunidades eclesiais de base faziam formações políticas, daí surge, né, não só em Jandira, mas nas grandes periferias da cidade de São Paulo, né, o próprio PT surge das comunidades eclesiais de base, né, a partir da teologia marxista, né, a teologia da libertação, disputa da sociedade, né? Exatamente, a disputa da sociedade, né. Então a ideia era o seguinte, né, como esse boom neopentecostal, né, cria um descenso da luta de classe na periferia, né? E ao mesmo tempo cria uma moral cristã, uma moral neopentecostal, não é nem cristã, é neopentecostal, né? Sujeitos que não participam propriamente dito de uma igreja, né? de uma instituição, mas absorvem essa moral para eles, né? Ou seja, né? Eu tenho para mim aí o reino do céu garantido porque eu sou cristão, praticante, mas eu vivo isso, mas eu também tenho uma certa intolerância com os outros que não vivem isso, né? E isso é muito forte na periferia, né? É muito latente na periferia, né? E nessa pesquisa que eu desenvolvi no curso de Ciências Sociais, a gente descobre que, né,
a partir do momento que tem um boom neopentecostal, né, existe também um massacre das questões, né, das religiões, da vivência, da cultura de matriz africana, né? Ou seja, um fortalecimento do racismo, né, da intolerância religiosa. Na verdade, a gente pode avaliar, né, isso, né, que além do preconceito, né, todo sofrido na periferia, do cara ser negro, ser pobre, ser fudido e tal, a gente vem até um próprio, tem livro escrito, né, o próprio dono de emissora e tal, dono de igreja também escreveu um livro chamado Projeto de Poder, né, Sim. Isso tudo engloba tudo numa questão que os caras estão fazendo uma cadeia, uma rede, né, e ocupando esses espaços dentro da periferia, que são as pessoas mais vulneráveis, né. Exatamente, né, tem essa questão aí da demarcação, né, física da periferia, né. Primeiro que ela já se cria aí, né, a partir da estrutura capitalista como uma válvula de escape do trabalhador, né. Ou seja, né, quem habita a periferia é o pobre, é o trabalhador, ou seja, é esses sujeitos aí que pode se chamar de vulnerável, assim, mas na verdade, né, são sujeitos que estão ali sendo construídos, né, e vão atuar para poder manter essa estrutura capitalista, né. Então como é que se faz, né? Se faz isso, né? O alvo é a periferia. A gente vê muito claro também, né, que o Serviço de Segurança Pública, o que ele faz, né? Ele ataca a periferia e defende os grandes centros, né, os condomínios, enfim, né? É isso. Então, já entrando nessa questão, já caímos nesse ponto, a segurança pública. Que nessa sua análise aí, então, foi a identificado? questão de segurança pública, né, a gente percebe aí, de fato que não tem aí algo concreto de segurança pública mesmo, né? Ou seja, a gente percebe que a própria segurança pública ali, primeiro que ela nasce do Estado, né? Ou seja, né, ela é um serviço do Estado para o próprio Estado, né? Então para quem ela vai prestar de fato segurança, né? Para quem sustenta o Estado, né? Então a gente vai, como eu disse para você, né? A gente vai perceber que o Serviço de Segurança Pública, né, vai atacar então a periferia, né? Óbvio aí que a partir de uma construção periférica onde, né, os sujeitos são ali, o Alexandre, né, professor Alexandre de Geografia, né, o finado professor Alexandre, né, saudoso Alexandre Rocha, assim, né, a periferia se torna como uma válvula de escape, né, e obviamente ali, né, se cria a partir de uma estrutura para o capitalismo, né, é importante ter periferia para o capitalismo, né, e dessa forma, né. Então, a segurança pública, o que ela faz, né? Ela vai atacar, então, esse espaço físico dos sujeitos periféricos, né? Ou seja, né, quem habita a periferia, né? O negro, o trabalhador, né? Ali, né, bastante pobres, né? Que não tem acesso a informações, escolas públicas, enfim, né? Então é óbvio que a segurança pública vai atacar esses sujeitos porque se está nesse espaço físico, eles são então ali, né, vulneráveis a cometer crime. Então ataca esse espaço aqui, que é a periferia, e defende outro espaço, né? A gente vê no Datena, por exemplo, né? No Datena a gente não vê que... Explícito, né? Explícito, a gente não vê, por exemplo, os jornalistas invadirem uma mansão do sujeito que morreu ali na Alphaville, por exemplo, né? A gente vê na favela, na periferia, eles invadem, como se fosse ali, né, parte da pena a exposição do sujeito, né? A gente não vê o Datena, por exemplo, fazer, né, uma análise do crime, né? Ele vai julgar o sujeito, ele vai ali, crucificar o sujeito mediaticamente, né? Sem antes, né, ter um... Saber a ideia, a conjuntura do que aconteceu. Justamente, né? E a própria PM, saiu até esses dias na TV que um comandante, né, acho que não sei se foi da Força Tática, da Rota e tal, falou que a abordagem policial é diferente nos jardins e na periferia. Não, óbvio, né? E a gente percebe também que, por exemplo, a própria formação da Polícia Militar, né, ela tem isso ela tem na sua formação, né, a opressão mesmo na periferia, né? E o que acontece na periferia, né? O próprio tráfico de drogas na periferia, né, legaliza a atuação da polícia na periferia, né? A gente vê, por exemplo, né, as pessoas com essa nova moral cristã, né, do sujeito que morreu na rua de cima, por exemplo, né? Aí que logo se pensa, né, os cristãos de boa moral, né? Vão dizer, também tá às 4 horas da manhã na rua, né? Ou seja, né, como não... E o direito de vir, exatamente, né? Não tem jeito de andar, né, na que você nasceu, que você viveu, né, às 4 horas da manhã na rua, né? Ou seja, a polícia andando por ali tem um direito, então, de te abordar vexatoriamente, né, ou até mesmo de tirar sua vida porque você está ali andando na periferia e ele te julga como um vulnerável a cometer um crime, né?
Isso é bastante latente na nossa vivência na periferia, e a gente percebe também que a própria polícia, né, ela atua a partir de uma formação bastante preconceituosa, né? Como é que pode ser uma instituição preconceituosa, armada, né, e despreparada pode ser sinônimo de segurança, né? Entendeu? A gente percebe aí também, né, a formação de núcleos de extermínios, né? A gente viu o que aconteceu em Osasco, por exemplo, né? Você tem passagem? Eu tenho passagem, então só tem que estar aqui, então toma um tiro, né? É isso mesmo, um extermínio, né? É uma questão assim muito complexa, né? Porque é o Estado, que a função do Estado é proteger as pessoas, está sendo o principal responsável pelo índice de mortalidade. Sim. A gente para aqui em qualquer quebrada da periferia e fala assim, né, o que você acha da polícia? Qualquer sujeito, você toma cuidado que a polícia está na rua, né? Um amigo meu esses dias mesmo falou pra mim que a mãe dele ligou e falou assim, onde você tá? Tô voltando pra casa, meia-noite, né? Cuidado que tem polícia na rua, ou seja, troca. A sensação, né? Você tá andando na rua, você em vez de ver uma viatura, a sensação que você tinha que ter um puta legal, um policiamento mais de seguro, você fala, não respira, anda pra frente. Pois é. Então, já, o livro. Então, você né? fez essa análise pois aí e tal, sim, vamos né? entrar no livro. Eu acho que tem uma discussão muito grande aí, né? Acho que a internet ajuda pra essa discussão, né? Que a gente ouve direto, né? Tá defendendo o ladrão, tá defendendo o bandido, leva pra casa e tal, né? É importante a gente pensar, né, que a gente está discutindo a problemática a partir da perspectiva da periferia, do jeito periférico, que sofre essas contradições diariamente, né? E a partir disso eu comecei a escrever um romance, né? E é muito louco quando a gente fala em romance, logo se pensa, né? Num clichê de novela, né? O sujeito ali que se apaixona, né? Linearmente, né? Na verdade, assim, é uma estrutura de romance, né? Um gênero literário de romance, né? E ele não ele não tem uma estrutura linear, né? A gente não começa a primeira página ali, vai até a última página, começo, meio e fim, né? Existem alguns capítulos que vai narrando a partir da estrutura de gênero literário, né, de romance, vai narrando os fatos, né, as contradições centralizadas na periferia, né? Então a partir disso eu criei esse livro, chama Logo Ali, né? Acho que o Leonel vai disponibilizar para vocês aí o link do livro, né? Quem tiver afim, puder ler o livro para a gente discutir, né? E a gente se inteirar sobre a perspectiva da periferia. Acho que o Leonel vai disponibilizar para a gente aí quando ele for lançar o vídeo, né? Esse livro, né, eu começo... Vou sentar, gente, vou disponibilizar. eu começo a apresentar a cidade que se passa esse livro, né? Ou seja, se o sujeito ele é de Jandira, obviamente, quando eu vou apresentar a cidade ali, vai logo identificar, pô, é Jandira, né? 7 km quadrados, 120 mil habitantes, né? Ou seja, né, casas que são criadas em uma onda de barrancos, o cara fala, pô, é Jandira. Mas se ele está, por exemplo, em Itapevi ou em Carapicuíba ou em Fusco Moeta, fala, pô, é aqui. Né? Ou seja, mas assim, quando eu apresento a cidade, eu tenho eu coloco o nome de pendulária, né? Ou seja, que pendulária remete aí à ideia de pêndulo, né? Que é uma das características centrais das cidades periféricas, né? Dormitórias, né? Tem um índice pendular muito grande, né? E eu optei por deixar pendulária, né? Mas as características são uma característica comum, né, às cidades, né, periféricas, né? Ou seja, né, a gente vai perceber aí, né, essa narrativa, ela é construída em cima de cidades periféricas e em cima também de periferia de grandes cidades, né? Então, quando eu começo aí a apresentar a cidade, obviamente que se remete a Jandira, né? Só que, como disse para você, é uma cidade que circunda então a grande cidade. Tanto que deixo bem claro ali na apresentação, né, que os próprios moradores dessa cidade, quando vão falar de São Paulo, né, acho que os antigos falam muito isso, né, tipo, eu vou pra cidade, né. Vou pro centro, vou pra São Paulo. Vou pra cidade, eu preciso comprar uma coisa na cidade, ou seja, né, a sua cidade ali, né, ela é só um apêndice no meio da grande metrópole. Exatamente, né. E, então, esse livro aborda, então, questões da contradição centralizada na periferia, ou seja, né, as questões, né, do própria intolerância religiosa, como já apontei, né, que é muito grande, né, um sujeito ali, não tem ali um sujeito central da história, mas é óbvio que tem um sujeito que vai ali ter uma reflexão sobre a sua própria vida, né, e uma formação mais crítica,
E por ter uma formação mais crítica, então ele percorre ali um caminho muito mais difícil, isso que é muito mais difícil, né? Faz cursinho, estuda longe, né? Sofre aí bastante... Não tem passe livre pra estudar. Não tem passe livre, né? E sofre essas contradições na pele, né? Ou seja, um negro, macumbeiro, né? De humanas, né? Ou seja, sofre essas questões centrais, assim, né? Os amigos, né? Vizinhos, parentes próximos são mortos, né? São mortos aí... Tem a morte como uma realidade, exatamente, né? Sua própria mãe ali, morte, né? Sua própria mãe carrega... Assassinato, né? Sim, né? Isso é central no livro, assim, né? A própria mãe dele que carrega essas contradições também, né? Sem conseguir remoer isso criticamente, né? Ela somatiza a ponto de ter uma doença muito grave, né? E a intolerância religiosa também persegue ele muito, o próprio machismo, né? Tem uma irmã ali que vai propiciar a diversão para os homens da periferia, para a molecada da periferia, né? As mulheres propiciam a diversão, né? E os homens se divertem, né? Acho que são questões centrais do livro, assim, né? É óbvio que é um romance ali, né? Tem uma estrutura de romance. Eu roubei do Jorge Amado a ideia de, né, construir a partir de capítulos que dá para voltar aí, né? Então isso fica interessante porque a gente tem ali a ideia de que um núcleo de pessoas ali acontecem uma narrativa num capítulo e volta ao mesmo tempo, então fica um pouco meio, não é linear, né? Então fica um pouco meio Jorge Amadiano, assim, né? Então fica bastante solto, ao mesmo tempo ali, né? Quando a gente conseguir ali ler o livro de uma forma seguida, a gente percebe que tem assim uma amarração mais linear, né? Então, Thiago, Canelo, é isso aí. Pra gente tentar dar uma concluída aqui no assunto, assim, e tal, eu me aproximo finalmente. Então, eu acho que é importante a gente pensar, né, que as questões que a gente levanta no livro, né, sobre as contradições na periferia, né, é óbvio que é uma construção aí a partir, né, de uma perspectiva da periferia, né, porque a gente tem na literatura aí, né, nos romances em geral brasileiro, né, algo mais construído fora de uma perspectiva do sujeito periférico, né, fora da perspectiva de um trabalhador, fora da perspectiva de um preto, fora da perspectiva de uma mulher que sofre na periferia, né. Então a ideia é justamente essa, né, a gente criar uma reflexão a partir do modo de como a gente vive na periferia, de como a periferia é construída a partir dessas contradições, né, que o capitalismo estrutura, né. Então é importante a gente pensar que, né, esses fatos que ocorrem na periferia, que a gente narra no livro de uma forma estrutural romantizada, né, acontecem corriqueiramente e na verdade ali é uma narrativa, né, de fatos que acontecem, né. Eu acho que eu não tenho nenhuma religião, né, mas obviamente que a gente criticamente vai analisar aqui, né. Existe aí uma intolerância muito grande na periferia ao ponto de perseguir e massacrar, né? Chegou ao ponto de opressor e oprimido. Exatamente, né? Ou seja, é uma reflexão, né? Ou seja, não é uma defesa de X ou Y, né? É uma reflexão, o que está acontecendo, é um fato, né? A periferia é construída a partir disso, né? Essas contradições. Então é uma reflexão para a gente pensar nisso, né? Tem uma narrativa no próprio livro, né? Sobre um terreiro de candomblé que existe no bairro, há mais de 30 anos, mais de 40 anos, né? E de um dia para o outro era se enquadrando a lei de Psyu, né? Ou seja, as festas do terreiro de candomblé iam aí a noite adentro e de um dia para o outro ali ela sofre um processo administrativo contra o barulho, né? E se enquadrando na lei de Psyu. E quem é que articulou essa abaixo-assinado entre os moradores e tal, né? A própria comunidade evangélica, ou seja, né? Os atabaques começou a incomodar de uma hora para outra, né? De um dia para outro incomodou, né? 40 anos não incomodou, de um dia para outro incomodou, ou seja, né? Há algo aí de se pensar, né? E refletir, né? A partir da periferia, ou seja, né? Pensar a periferia a partir da própria periferia mesmo, né? Questões de liberdade, né, das pessoas, escolhas, é um negócio muito doido, né, cara? Muito, bastante complexa, né? Ampla, né? Não complexa, ampla, né? Tiagão, obrigado pelo bate-papo, tamo aí junto. Galera, vai ter o link aqui embaixo do livro, entra aqui no link, você pode ler o livro e tal, vai estar o link do Thiago, vai estar o nosso, você pode bater um papo, mandar
as suas críticas, os seus comentários, as suas contribuições, enfim. Curte aí, dá aquela compartilhadinha, vai no linkzinho aí no canal do YouTube, segue a gente lá no YouTube. Valeu!